A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Christopher Lopes, você está no curso de Panorama Bíblico e hoje teremos a aula de número 23. A aula de número 23 que fala sobre o início das raças e das nações. A partir do dilúvio nós vamos observar Deus estabelecendo um governo na terra, uma maneira de governar, estabelecendo homens que governariam sobre outros homens. Nós vamos ver por último que Deus também faz uma aliança com esta raça, com a raça humana, uma aliança dizendo que jamais a terra passaria por um juízo por meio de águas, por meio do dilúvio. Esta aliança é marcada por um arco chamado arco-íris. Todas as vezes que esse arco aparece no céu, a humanidade vai se lembrar desta aliança que Deus faz, que não haveria mais um juízo por meio de águas. Haverá um juízo futuro? Haverá, mas este não será por águas. Este, como está escrito em vários textos, mas vou destacar apenas aqui 2 Pedro 3, do verso 7, que diz que a terra está guardada para o fogo do juízo, Sempre, então, nós vamos perceber que este pacto, esta aliança que Deus faz, é para o homem se lembrar que não haverá mais um juízo como foi no dilúvio. E apesar disso, apesar de Noé ter sido escolhido como um homem que achou graça aos olhos de Deus, andar com Deus, nós vamos perceber que Noé ele tinha uma natureza pecaminosa, assim como todos nós, estava muito presente em Noé. Então nós precisamos entender que essa natureza ela está presente em nós, ninguém é 100% espiritual. Nós temos uma batalha interminável aí da carne e o espírito pelo controle da vontade. Então nós temos que ter necessidade, ou melhor, uma total dependência de Deus para nos livrarmos desta força carnal, dessa herança adâmica. Esta natureza caída que estava presente em Noé vai levar Noé a se embriagar após ele tomar vinho. E quando ele se embriaga, ele toma vinho, lá no verso 18 do capítulo 9 de Gênesis, nós vamos ver algo inusitado acontecendo, A Bíblia vai dizer o seguinte, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, mas a Bíblia vai falar que Cão é pai de Canaã, e é interessante notar que os filhos de Sem e de Jafé não são citados, apenas este filho de Cão. E vale a pena dizer também que Cão teve 4 filhos, Teve Canaã, Put, Cush e Misraim, mas só Canaã é citado. Por quê? Porque sempre que a Bíblia ela cita, ela ressalta alguém, é porque esta pessoa ela tem um papel muito importante na história, na genealogia. Então observe que a partir do verso 20 do capítulo 9, nós vamos ver que Cão ele faz algo muito grave, e por isso uma maldição caiu sobre ele. E corrigindo aqui, ela cai sobre Canaã e não Cão, E esse texto ele é um pouco polêmico, existem pelo menos 3 posições a respeito desse texto. A primeira posição, a primeira visão que temos aqui é de que Noé teria sido sodomizado, Que ver a nudez, descobrir a nudez era frequentemente usado nas escrituras como eufemismo para um relacionamento sexual. Lá em Levítico 18, 6, diz assim: nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próximo por sangue para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. No capítulo 18, verso 11 de Levítico, a Bíblia diz: a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, o qual é tua irmã, não a descobrirás. Então observe que este capítulo, ele está falando exatamente de relações sexuais ilícitas, e não somente o observar, o ver, mas o descobrir com uma força no verbo hebraico de se relacionar, A segunda visão que temos desse texto é um incesto, Que neste caso o Cão teria tido relações com a sua própria mãe, porque descobrir nudez no Antigo Testamento também tem uma referência a ter relações com a esposa de alguém, Se um homem tivesse relações com uma mulher casada, então ele teria descoberto a nudez do marido desta. Observe o que o texto diz em Levítico capítulo 20, verso 11: o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai.
ambos serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Então nós vemos no texto que descobrir a nudez do pai era exatamente através dele se deitar com a mãe. E se esse foi o erro de Cão, então foi extremamente grave, o que explica a severidade da maldição das palavras de Noé. E nós temos ainda a terceira interpretação, aquela que é mais comum, mais corriqueira e mais aceita, que é interpretar o texto basicamente no sentido de estar exposto. O verbo então ver, nesse caso, ele vai ser tomado no seu sentido próprio. A expressão ver a nudez do pai é entendida como um sentido óbvio e original, sem qualquer indicação que exista ali, mensagem oculta nas entrelinhas do texto, tá? Então Cão teria encontrado seu pai desnudo na tenda e a partir disso ele zomba, ele vai ridicularizar o pai na presença dos seus irmãos e ele não toma uma posição para cobrir a nudez, mas pelo contrário, ele ridiculariza e ele expressa isso, né? O verbo hebraico, o hebraico possui pelo menos 3 termos para nudez, que são procedentes do verbo ur, tá? Nós temos eron, adjetivo de nudez, aron, a palavra nu, e ma'adron também. Qualquer um desses termos significa a mesma coisa, a não ser quando ele é usado no sentido figurado para expressar opressão, como no caso de Jó 24:7, ou até mesmo a pobreza, como no caso de Jó, capítulo 1, verso 21. Então observe bem, a posição exegética de que o pecado de Cão e Canaã tenham sido contemplar a nudez do pai de um modo desrespeitoso, está exatamente no versículo 25, que atesta que Sem e Jafé não caíram no mesmo erro. O texto diz que eles tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e andando de costas, com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então nós lembramos então que na antiga sociedade hebraica, ver a nudez do pai, da mãe ou até da irmã era considerado uma calamidade social grave, tá? Então essa imoralidade trazia um lapso sério no meio da família. Portanto, Cão teria errado gravemente de acordo com os padrões da época, porque ele não somente ele viu, mas também ele zombou, correndo para os seus irmãos, fazendo desse incidente notório. De maneira que quando Cão e Canaã fazem isso, nós vamos observar Sem e Jafé tomaram um cuidado extremo para não caírem no mesmo erro do irmão e do sobrinho. Quando Noé desperta do sono, ele toma conhecimento dos atos dos filhos e, seguindo a tradição do tempo, ele pronuncia maldições e bênção segundo o agir de cada um deles. E exatamente por que a maldição vai cair sobre Canaã? Acreditamos que de alguma maneira ele tenha participado de um modo respeitoso contra o pai, mas também que seria uma ilustração de que a maneira como Cão desrespeitou seu pai, Canaã seria para ele uma vergonha futura. Então observe que nos versos 26 e 27, Deus, através da boca de Noé, vai profetizar características sobre esses 3 filhos. Nós temos aqui então a bênção sobre Sem, que diz assim, que o nome de Sem é o nome usado para Yahvé, El, enquanto Jafé é Elohim. Os 2 nomes são significativos dentro do contexto da promessa messiânica Sem. O texto, por exemplo, ele não diz bendito seja Sem, mas ele diz bendito seja Yahvé El de Sem. Isto é, Yahvé será tanto o Deus quanto a bênção de Sem, tá? Aos descendentes do Sem seriam confiados a aliança e o conhecimento do Senhor, e ainda através deles viria o Messias. Nós temos também em Jafé algo parecido, porque o texto diz: habite ele nas tendas de Sem. Isso significa que Jafé e Sem iriam ter relações diplomáticas e amigáveis. Todavia Elohim engrandeceria Jafé de tal forma que Canaã lhe seria por servo.
Então, além de Canaã receber uma sentença imprecatória, que foi reforçada em cada bênção pronunciada aos seus irmãos, os cananitas seriam escravos tanto dos semitas, que é a linhagem judaica, quanto dos jafetitas, que são os povos indo-europeus. Aqui um adendo em Gênesis 10, do verso 1 ao 32, as genealogias de cada um desses três filhos. Cão, do hebraico, que Hem significa quente ou queimado, ele teve 4 filhos, tá? Ele teve Canaã, ele teve Cuxi, ele teve Puti e ele teve Misraim, tá bom? Essas nações, elas são historicamente subjugadas pelo povo judeu na Bíblia. Todos esses povos, isso está em Gênesis 15 e 20, todos aqueles povos que foram expulsos da terra prometida vieram de Cão. Então, Cuxi, vamos lá. Cuxi teria sido pai de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá, e inclusive do poderoso Nimrod, que nas próximas aulas falaremos sobre ele. Cuxi, juntamente com seu irmão Puti, foram os fundadores dos povos africanos de pele escura. Olha aí, não Canaã, não é Canaã que é pai dos povos africanos, como alguns comentaristas dizem, não, mas Cuxi e Puti foram os fundadores dos povos africanos. Dos descendentes de Cuxi habitavam o lugar que a Bíblia chama de Reino de Cuxi. E temos ainda Misraim, que foi pai de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim e Caftorim. Entende-se que Misraim era o patriarca comum, tanto dos antigos egípcios quanto dos filisteus, tá bom? De Sem, do hebraico Shem, significa nome, fama, glória. Dele vem os assírios, os árabes, os hebreus. Abraão vem de Sem. Os filhos de Sem deram origem a Israel. Chamava-se Arfaxade. O filho de Sem que deu origem a Israel chamava Arfaxade. De Sem vem toda a descendência de Abraão. Por isso os israelitas são chamados semitas. E por fim nós temos Jafé. Jafé, que significa expansão. É dele que vem a maioria dos povos da terra. Olha só, os russos, os gregos, os italianos, os franceses, os espanhóis, os alemães, os celtas, os eslavos, os escandinavos, os gueteus, centões, os belgas, os anglo-saxônicos, os holandeses, os suíços, hindus, os persas, os búlgaros, japoneses e muito provavelmente os chineses, tá? Então, essas foram as bênçãos sobre os filhos de Noé e também a maldição sobre Canaã e as suas respectivas descendências, tá? Até a próxima aula, onde nós vamos falar especificamente da origem das nações. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo, de dar o seu like, de compartilhar o seu vídeo, de fazer esse vídeo chegar àquelas pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus. Entre em contato conosco, adquira sua apostila, faça o curso do Panorama Bíblico e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.